Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, a partir do verso 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai o alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebidos ao meu Deus. Não sabes, não ouves, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se afadiga? Não pode enquadriar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se afadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Deus querido e amado, graças, Senhor, nós te damos, Criador dos céus e da terra. E nesta noite, Senhor Jesus, nós queremos buscar a tua face, ó Deus, e te pedir que o Senhor fale com a tua igreja. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo em cada coração, ó Deus, para que a tua palavra, Senhor, ela venha produzir vida em nós, venha produzir esperança em nossos corações. Porque sabemos, ó Deus, que perto está o Senhor do teu povo, e que o clamor dessa noite, ó Deus, já chega aos teus átrios. Então fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala com o teu povo, Senhor. O teu povo, ó Deus, veio a esse lugar para ouvir a tua voz, Senhor. Sonda, Senhor, os corações, ó Deus, e vem, Senhor, trazer as respostas, Senhor, que os nossos corações desejam ouvir de ti. Que a tua palavra, Senhor, ministrada nessa noite, ó Deus, seja um refrigério para os nossos corações. Seja uma palavra, ó Deus, de alento, uma palavra de força, uma palavra, ó Deus, que vem nos impulsionar, ó Deus, a estar cada vez mais na tua presença. Por isso, Deus Santo e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Se sente em nome de Jesus. Você está feliz com o Senhor nessa noite? Deus tem planos, queridos, para nós. Deus tem planos para o seu povo. Por isso nós precisamos sempre dar graças a Deus, que nos conduz. Às vezes vem os problemas nas nossas vidas e nós achamos que os problemas são ruins, mas eles não são. Porque é nas tribulações que nós somos consolados. Se a gente for numa festa, ou se a gente passar por uma grande tribulação, qual é o momento que você busca mais a Deus? É na festa ou é na tribulação?
É na tribulação que nós somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a nossa carne quer uma coisa, mas o nosso espírito quer outra. Por isso que Isaías no capítulo 55 ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. O Senhor está pertinho de você. Você pode invocar o nome dele que ele vai te ouvir. Esse texto que nós acabamos de ler de Isaías 40 é um texto profético. É um texto que fala da vinda de Jesus. Mas Jesus já veio. Mas ele vai voltar. E toda vez, queridos, que nós olhamos para Israel, Israel é sempre o quê? Um sinal. Sempre nós devemos olhar para Israel para saber o que está acontecendo. E nós estamos vendo que Israel está em guerra nesse momento. E aí as nossas antenas espirituais já devem ficar atentas. Porque nós estamos, queridos, caminhando para os últimos dias da igreja aqui na terra. Jesus está vindo buscar o seu povo. Então é hora de nós endireitarmos as nossas veredas. É hora de nós endireitarmos a nossa vida. Fazer uma revisão, fazer uma avaliação. Como estamos com Deus? O Senhor está vindo buscar o seu povo. O Senhor disse que primeiro ele iria vir a apostasia. Apostasia, queridos, são aquelas pessoas que já foram da igreja, têm a fé, mas esfriaram. Não querem mais servir a Deus. Querem servir os prazeres do mundo. Apostataram, abandonaram a fé. Abandonaram os caminhos do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele fala: primeiro elas vão abandonar a fé, muitos. O amor de muitos esfriarão. Por isso que nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual. E não é Deus que zela, querido, pela nossa vida espiritual. Somos nós. Uma vez Cristo já nos chamou, já nos resgatou. Agora ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto ele está perto. O guarda de Israel está à disposição. O Espírito Santo está à nossa disposição, mas nós temos que buscá-lo. Mas nos últimos dias, as dificuldades, as ansiedades, os problemas nos têm deixado assim enfraquecidos, de forma que nós nem temos orado tanto. Os problemas da vida, queridos, é o fim dos tempos. Tudo isso, as coisas desse mundo enchem os nossos olhos, para que nós venhamos nos afastar de Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que permanecer até o fim será salvo. Então nós precisamos lutar contra as nossas forças. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai o Senhor com toda a tua força. E às vezes a gente já não tem mais força. Buscai o Senhor com todo o teu entendimento. E às vezes os nossos pensamentos, eles ficam buscando entre uma coisa e outra. E o apóstolo Paulo fala para os Tessalonicenses: não demovais em dois pensamentos. Não tenha dúvidas nos seus corações. Continue buscando a Deus, continue com um propósito firme, para que a sua fé em nenhum momento ela venha a falhar. E para isso, queridos, nós é que precisamos buscar ali com toda a nossa força. Porque quando nós buscamos,
o Senhor responde. O Senhor responde. O Senhor não está escondido. Os ouvidos do Senhor estão abertos à oração que se fizer nesse lugar. A hora que o justo clama, o Senhor responde. Mas nós precisamos buscar a Deus. E o verso 25 do livro de Isaías, do capítulo 40. A quem, pois, compararei, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Esse texto é um texto que Jesus iria vir buscar o seu povo. Esse texto mostra que João Batista estava a caminho. 750 anos antes de Cristo. O verso 3. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas ao nosso Deus. O verso 3 já diz: endireitai as vossas veredas para que o Senhor venha. E muita gente tinha dúvida nisso. E o Senhor diz: a quem me compararei? A quem você pode comparar a Deus para que Ele lhe seja igual? E a resposta já vem logo no verso 26. Levantai os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só delas vem a faltar. A quem nós podemos comparar a Deus, queridos? Se até as estrelas, milhões de estrelas aí no céu, Ele chama cada uma pelo seu nome. E nenhuma dessas estrelas falta quando Ele chama. Agora imagine você, que foi criado à imagem e à semelhança do Senhor. Se Ele chama as estrelas e as estrelas vêm, e quando Ele te chama, você vai dizer não? Quando você ouviu a voz de Deus, o que é que você disse? Porque Deus continua chamando, Ele continua procurando entre nós. Procurando o quê? Os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus continua procurando, queridos. Deus continua procurando o seu povo, que está fazendo a sua vontade, porque Ele vai vir nos buscar. E para isso nós precisamos estar prontos, para que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. E o verso 27 diz: porque diz, pois, ó Jacó, e fala ao Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Olha só, queridos, às vezes nós, na nossa incredulidade, no nosso orgulho, nós falamos assim: olha, o Senhor se esqueceu de mim. Eu tenho orado tanto a Deus, eu tenho pedido tanto. O meu direito passou-se encoberto. Às vezes, queridos, no nosso orgulho, nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas Deus não se esquece do seu povo. Nós estamos vivendo dias difíceis, dia de nós clamarmos a Deus e não ter nenhuma resposta. Dia de nós orarmos e a nossa oração não ser respondida. O que faremos diante das circunstâncias? O que faremos? Continuar confiando no Senhor, continuar sendo fiel a Deus, porque os planos do Senhor, eles não mudaram, mas o Senhor, Ele quer ver até aonde vai a sua fé. Então essas coisas de duvidar a nossa fé parece que faz parte do ser humano.
duvidar de algumas coisas, até da nossa fé. Porque ele disse: o meu direito passou a ser encoberto. A Bíblia diz, queridos, que Jó, todo mundo fala que Jó era um homem paciente. Todo mundo fala que Jó, ele esperou. Mas também Jó também teve o seu momento de orgulho. E no momento de orgulho de Jó, queridos, a Bíblia diz que Jó era um dos homens mais inteligentes da sua época. As pessoas encontravam Jó na rua e paravam para ouvi-lo. Depois você lê o capítulo 32 do livro de Jó. Os reis paravam para escutar um conselho e fazia exatamente como Jó falava. E aí, um certo ponto da vida, Jó começa a questionar a Deus. Abra sua Bíblia aí, Jó capítulo 38. Cadê a minha Bíblia? Jó capítulo 38. Jó está antes dos Salmos, tá? Glória a Deus. Aleluias. Às vezes, no nosso orgulho, nós queremos questionar a Deus. E Deus fala assim: a quem me compararei, diz o Santo de Israel. Será que o seu direito passou despercebido? E Jó, queridos, estava sofrendo, estava com uma enfermidade há tempos, estava esperando no Senhor, mas por um momento, Jó começa a questionar quem ele era. Porque ele diz: eu falava, as pessoas me escutavam, as pessoas me paravam para ouvir, então eu sou uma pessoa muito inteligente. E aí começa a discutir com Deus. E a Bíblia diz aqui, queridos, que no capítulo 38, Deus aparece para Jó. Olha só, capítulo 38, verso 1. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Olha o verso 4. Onde, Jó, tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Aonde tu estava, Jó, quando eu medi a terra? Como é que é o nome daquele negócio que mede a trena, né? Vai lendo. O capítulo 38, queridos, é só Deus perguntando a Jó se ele conhecia as coisas. Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam, todos os filhos de Deus cantavam alegremente. Ou quem encerrou o mar com as portas, quando lhe rompeu a madre, quando lhes pôs as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quem lhes traçou os limites e pus ferrolhos às portas e disse: até aqui virás, se não mais adiante. Até o mar, Deus falou assim: você vem até aqui, daqui para frente você não vem mais. Quem foi isso que fez? E Deus está perguntando a Jó: você tem conhecimento disso, Jó? Que até agora o seu orgulho está chegando lá em cima. Aonde tu estava mesmo quando eu estava fazendo essas coisas? Às vezes, queridos, nós queremos questionar Deus. A gente faz 10 minutos de oração e acha que nós já somos iguais a Deus. Nós devemos, queridos, nos curvar diante de Deus e falar assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus deu tudo para Jó, deu tanta inteligência, capacidade para ele. E agora ele se orgulhava no que ele falava. Porque nós nos orgulhamos quando a gente fala bonito, que as pessoas olham: oh, rapaz, eu tô bem pra caramba aí, ó.
Mas não esquecemos que tudo vem dele. Esquecemos que tudo é obra de Deus em nós. Que a nossa capacidade não existe sem ele. É ele que nos capacita. Por isso que ele nos deu o seu Espírito Santo para nos instruir, para nos capacitar. E preparou os corações para ouvir e receber. A obra é de Deus. E é por meio dele que ele faz. Por isso que ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados. Se tudo coopera, queridos, é Deus que está cooperando conosco para ouvir a sua palavra. É Deus que nos traz aqui. Não é mérito nenhum nosso vir à casa de Deus. É ele que nos traz. É ele que nos leva. É ele que abre o nosso coração. E aqui Jó começa a questionar. Onde tu estavas então, Jó? E o capítulo 38, todinho, e uma parte do 39, é Deus fazendo perguntas para Jó. E quando Deus pergunta todas essas coisas, no 39, Deus começa a responder a Jó. E Jó era um homem muito inteligente. E no capítulo 42, Jó diz: eu conhecia o Senhor. Olha o 42 aí, olha o 42. Vamos no 42. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Deus questiona Jó. Depois Deus dá a resposta para Jó. Agora no 42, o verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Estava tendo um diálogo de amigos. Então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre os conselhos? Na verdade falei o que não entendia. Olha, Jó, falei besteira. Na verdade eu falei o que eu não sabia. Aonde vai o nosso orgulho, queridos? Às vezes nós somos tão orgulhosos, achamos que somos alguma coisa. Quando nós somos questionados por Deus, aí nós, olha, eu falei o que eu não sabia. Depois que Deus começa a questionar ele, ele diz: olha, Senhor, não era bem assim não, eu estou errado. Olha o verso aí, o verso 3. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Senhor, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havia dito e eu falei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Jó teve um encontro com Deus, mas Jó já sabia quem era Deus. Mas às vezes Jó achava que o mérito de buscar a Deus, de buscar o conhecimento, era tudo dele. Bastou Deus apertar um pouquinho. Disse: quem é tu, Jó? Quem é tu entre os homens? Quem é tu entre os viventes que acha ser alguma coisa? E Jó fala aqui, ó: na verdade eu não sabia, Senhor. Eu não entendia, eu não sabia o que estava falando. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí nós vamos voltar lá para o capítulo 40 de Isaías, no verso 26. Levantai os olhos e vedes quem criou essas coisas. Aqueles que fez sair o seu exército. Quem criou tudo? Será que alguma coisa mudou do conceito, do planejamento de Deus?
Se até as estrelas que estão na sua mão, Ele chama cada uma pelo seu nome, queridos. O plano de Deus, queridos, nada mudou. O plano de Deus continua em vir buscar a sua igreja, por isso que nós estejamos atentos. Porque muitas das vezes nós falamos o que não sabemos, como Jó disse. Jó era um homem de bom entendimento. Se fosse um youtuber nos dias de hoje, estava cheio de seguidores. Estava lá cheio de gente escutando as palavras de Jó, dizendo, esse aí é o cara. Né? E aí Deus fala assim, onde é que tu estava, Jó? Quando eu medi a terra de ponta a ponta, tu viu o cordão que eu estava medindo? Onde tu estava quando eu criei o mar? Coloquei as nuvens como a vestimenta do mar. E coloquei a terra como a fralda dele, só para parar ele. Onde é que tu estava? Jó calado, escutando. Na verdade, Senhor, eu falei o que não devia. Não foi isso que Jó disse? Falei o que não devia. E muitas das vezes nós falamos o que não devíamos falar. Achamos que somos alguma coisa. Na verdade, nós temos que clamar a Deus e buscar a Ele a cada momento. Será que Deus se esqueceu? Verso 27. Porque pois diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebidos por Deus. Será que Deus se esqueceu de você? Será que o direito que você tinha alguma coisa, Deus se esqueceu? Deus não viu? Deus vê todas as coisas, queridos, e está atento a tudo que está acontecendo. Mas Ele está trabalhando, querido, no tempo certo é que Ele vai agir. Será que Deus não viu todo o sofrimento de Jesus lá na cruz por você? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, queridos, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observa, o único filho que você tem, você entrega ele para os ímpios, para os malfeitores. Foi isso que Deus fez. Entregou o seu filho para salvar você. Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que Deus prova do seu próprio amor ao entregar o seu filho para morrer pelos ímpios. Imagina, que amor é esse? De entregar o seu filho. Você faria isso? Você entregava o seu filho pelo seu inimigo? Porque aqueles que não conhecem a Deus são inimigos de Deus. Nós queremos é matar o nosso inimigo. Esse é o nosso pensamento carnal. Vamos matar ele. É igual a cobra, né? Pega e mata logo. Nós queremos matar o nosso inimigo. E o que é que Deus fez? Deu o seu filho para os inimigos. Vou entregar ele para vocês. E eles fizeram o quê? Mataram. Mataram. Aonde está, ó morte, a tua vitória? O Filho de Deus foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória, queridos. Deus entregou o seu Filho por você, para pagar os seus pecados. Você estava sentenciado à morte, mas Jesus pagou o preço. E aí você diz, será que Deus se esqueceu de mim? Que está sofrendo só um pouquinho? Será que Deus passou despercebido e Deus não viu a sua causa? Senhor, será que você estava igual aquela viúva? Julgue a minha causa. Julgue a minha causa. Julgue a minha causa.
Será que Deus se esqueceu? Deus não se esquece dos seus filhos, queridos. Mas no tempo certo, Deus vai dar a vitória. Não se canse. Continue buscando a Deus. Verso 28. Não sabes, não ouves que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadriar o seu pensamento, faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O Senhor, Criador dos fins da terra, Criador de todas as coisas, Ele não se cansa, queridos. Às vezes você acha que Deus esqueceu de você, que sua causa está perdida, está esquecida, mas Deus não. Deus está preparando o seu coração para receber. É porque você ainda não está pronto. É porque você quer hoje. E Deus não vive no mesmo tempo que você. Deus te prometeu hoje, você já quer agora. Já viu aqueles meninos? Meu filho, faz as tarefas que eu vou te dar um prêmio. Não, me dá logo o prêmio. Não fez nada ainda. Não é assim os meninos? Nós somos como meninos muitas das vezes. Nós precisamos, queridos, é confiar em Deus. E confiar nele, queridos, é entregar na mão dele e esperar. Confiar é isso. É quando você coloca o penhor. Você tem umas joias, você vai lá na Caixa Econômica, ela guarda o seu penhor. Você chega lá, ó, tenho aqui 2 alianças, tenho aqui ouro e prata, isso aqui está avaliado em 500 mil reais, guarda aqui para mim. A Caixa Econômica guarda o penhor. A garantia dos seus bens está lá. Jesus, ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai e Ele vai lhe dar a vocês um outro consolador. Ele vai ser o penhor da sua herança. O Espírito Santo é a garantia de que eu vou vir buscar vocês. Por isso que aqueles irmãos que se batizaram na quinta-feira, o Senhor colocou dentro de cada um deles o Espírito Santo, a garantia. Ó, vou colocar aqui dentro de vocês. Essa aqui é o meu penhor. Vou colocar lá dentro para prometer para você que eu vou vir buscar você. Cada um de nós, queridos, quando nós descemos as águas, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Recebemos o penhor, a herança de Cristo. E aí você diz, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o meu direito foi esquecido? O Senhor não se esquece de você. Todos os dias o Senhor está cuidando de cada um de nós. Todo dia você dorme e acorda, tem comida, tem tudo. A vida está aí, ó, plena. É Deus cuidando do seu povo, queridos. É Deus cuidando. Deus te dando fôlego para você buscar a Ele. Verso 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustão caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor, queridos, é assim, ó, renova as suas forças. Você está vindo no culto hoje para renovar as suas forças, para correr e não se cansar. Amanhã nós vamos trabalhar. Se algo não sair da forma que nós planejamos, nós devemos continuar esperando no Senhor, porque nós vamos subir como uma águia, vamos voar e não vamos nos cansar. Por quê? Porque a nossa esperança não está nas nossas forças, ela está em Deus.
A Bíblia diz, queridos, que nos questionamentos que Jó faz a Deus, né? Deus também responde a Jó. Ô Jó, quem é que manda a águia subir o mais alto do penhasco e fazer seu ninho? Quem é que manda fazer isso? Deus pergunta. Volta lá em Jó, no capítulo 39 agora. Jó no capítulo... A hora não espera por ninguém, né, queridos? Vamos voltar lá em Jó, porque Jó estava meio brabo nesse dia, viu? Estava questionando Deus. Jó no capítulo 39, verso 27. Sabe que esses questionamentos que Jó faz, queridos, na verdade esses questionamentos é nós que fazemos. Porque às vezes quando nós estamos ansiosos para receber alguma coisa, nós queremos questionar. Será, Senhor, que eu fiz alguma coisa? O que eu fiz para isso não dar certo? Mas eu estou te buscando, eu estou orando, eu estou jejuando, mas por que não deu certo? Nós fazemos esses questionamentos. Jó era um homem fiel a Deus, fazia esses questionamentos também. Olha o que Deus diz aí para Jó no 39, 27. É pelo teu nome, é pelo teu mandado, Jó, que se remota a águia e faz no alto o seu ninho? Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o mais alto do penhasco, em um lugar seguro, e dali descobre a presa, e os seus filhos a avistam de longe a presa. É pelo teu mandado, Jó? É você que manda a águia subir lá? Até isso, queridos, até o voar da águia é Deus que manda. Às vezes você faz uma coisa e diz, fui eu. Foi não, foi Deus. A história da águia é uma história bem interessante. A águia, ela vive uma geração humana. A geração humana é bíblica, uma geração bíblica do homem, são 70 anos. E uma águia vive exatamente 70 anos. Por isso que a Bíblia compara a águia com o crente. Mas nem sempre a vida da águia é fácil. Nem sempre a vida da águia são flores, porque aqui nessa terra as flores são passageiras, né? A flor é o menor tempo que tem. Uma árvore cresce, a flor é uma semana, duas, passou. A águia, queridos, quando ela chega em meados dos seus 40 anos, a sua penagem já está grande demais. Ela já não consegue voar em sua plenitude. O seu bico já começa a entortar. Ela já não consegue ter precisão nas suas garras. As suas unhas já cresceram demais, já estão tortas, ela não tem mais precisão no voo. Que o texto de Jó diz que lá de cima do penhasco, ela já vê a presa. E de lá ela já dá um voo rasante para pegar. Aos 40 anos ela já não tem mais precisão nas suas caças. Então vem o sacrifício da águia. Ela começa, queridos, pegar o seu bico e bater nos arrecifes, bater nas pedras, até o bico cair. Aquele bico cai com sacrifício, com muito sofrimento, sangrando. Mas quando aquele bico sangra, nasce outro por dentro. É igual uma unha. Você cair sua unha aí, você dá uma topada aí, né? A unha arranca, mas nasce outra. Glória a Deus, é a criação de Deus. O bico da águia nasce um novo. E com esse bico novo, ela começa a arrancar as unhas. Agora aquele bico tem precisão, ela arranca as unhas também. Nasce unhas novas. Com aquele bico novo, ela arranca as penas velhas. Arranca tudo. Nasce penas novas. Agora ela já tem um bico novo. Já tem as penas novas, já tem as suas unhas novas.
Agora ela dá um voo rasante sobre as nuvens e para no ar. E de lá ela começa a enxergar as caças. Vive mais 30 anos. Por isso que o texto diz: se renova como a águia. Corre e não se cansa. Os que esperam no Senhor, queridos, voam como águia. Corre e não se cansa. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está em Deus. A quem me compararei, diz o Santo, o Senhor que fez todas as coisas. Essa tribulação que você passa, isso não é nada, queridos. Tribulação maior passou o nosso Jesus, diz a palavra de Deus. Jesus, ele pagou com a vida. Às vezes você fica um dia sem comer. E Jesus ficou 40. Às vezes você leva uma chibatada. E Jesus que foi humilhado na praça. A quem me compararei para que seja igual? Jesus disse isso. No verso 25. Será que você é igual a ele? Que foi entregue pelo seu próprio Pai para os ímpios? A quem me compararei? Diz o Santo. Tudo, querido, que nós fazemos ainda é pouco. A nossa justiça, a Bíblia diz no livro de Isaías que ela é como um trapo de imundícia. A nossa justiça, ela não é justa. Você sabe o que é trapo de imundícia? Sabe quando a mulher está naqueles dias que ela pega aqueles excrementos no monte e joga fora? Aquilo é trapo de imundícia, porque até a mulher tem nojo daquilo. Assim a Bíblia diz que é a nossa justiça. A nossa justiça, ela não é justa, porque nós olhamos para o que nós queremos merecer. Mas o Senhor, no seu tempo, querido, nos deu. Por isso que ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Ele que te deu. Não foi mérito seu vir na igreja, não. Não foi mérito seu estar buscando a salvação, não. Tudo é Deus colocando no seu coração. Busque mais, me ame mais, tenha mais paciência, seja fiel. Tudo é Deus, porque Ele está querendo preparar o seu coração, queridos, para buscar mais a Ele, para que o propósito deles venha a ser atingido. É por meio dele. Por isso que ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem. Até o seu sofrimento é para o bem seu. Que às vezes você quer receber hoje, mas você não está pronto. Às vezes você fala assim: eu quero ganhar na Mega Sena. Ganhei, 5 milhões. No outro dia larga a mulher, vai arrumar uma novinha. Aí Deus vai deixar ganhar? Não. Você vai ficar por aí. Se você ficar por aí, você vai ser feliz, você vai me buscar o tempo todo. Mas se eu lhe der as coisas, você é muito orgulhoso. Olha, lembra de Jó? Onde é que tu estava, Jó? Você é muito orgulhoso, você precisa amansar. E às vezes, queridos, nós precisamos passar dos 40, passar dos 50, para poder a gente entender as coisas. E aí Jó diz: eu falei do que eu não sabia. Que o homem era o mais inteligente do Oriente, mas falou do que eu não sabia. Aquele relógio ali está parado, eu estou olhando para ele, e já passei da hora. Glória a Deus. Ele parou ali nos 10, eu estou achando que é 8:10. Às vezes, queridos, nós precisamos baixar a nossa crista um pouquinho e entender que é Deus que age por nós. Nosso trabalho, queridos, é descansar no Senhor, confiar no Senhor, ser manso como Moisés,
Deus falou: Moisés, eu tenho um plano para você. Vai para o deserto. E Moisés foi. Eu vou lá lhe avisar, Moisés. 40 anos para avisar Moisés. Será que ele teve paciência? Você está pronto para esperar 40 anos? Aí Caleb diz: ô Moisés, você me dá essa terra aqui? Ele disse: dou. É sua. Só que você vai ter que enfrentar os inimigos. Quanto tempo esperou? 40 anos. É mole. Então nós precisamos, queridos, às vezes esperar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vamos ser mais felizes se nós confiarmos no Senhor. A ansiedade que nós sentimos muitas das vezes é coisa que a nossa carne produz. Filipenses capítulo 4, ele diz: lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. O Senhor tem cuidado de nós. Então a nossa oração deve ser uma oração: Senhor, eu quero descansar em Ti. Quando você descansa em Deus, queridos, Deus cuida de tudo. Porque as nossas preocupações, Jesus disse que ela não acrescenta o quê? 45 centímetros, que é um côvado, né? 45 centímetros. Ele diz: as vossas preocupações não podem acrescentar um côvado do curso da sua vida. Vamos buscar a Deus. Fique de pé. Ore ao Senhor. O Senhor, Ele sabe o que está passando agora no seu coração, porque Salmo 139 diz que Ele sonda o seu coração, porque Ele te conhece. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós te clamamos nessa noite. Queremos, Senhor, render graças ao Teu nome, Pai, na beleza da Tua santidade. Aqui está, Senhor, o Teu povo. Nós somos, Senhor, carentes de ouvir a Tua voz. Por isso, fala conosco, ó Deus. Nos dá, Senhor, motivação para continuarmos buscando a Ti, para continuarmos esperando em Ti, Senhor, e na força do Teu poder. Nos traz, Senhor, a confiança de esperar em Ti, porque sabemos que o Senhor vai vir nos buscar. Nos mantém, Senhor, resiliente, Pai, para esperar o dia da redenção. O dia, Senhor, que o Senhor vai vir buscar a Tua igreja. Prepara, Senhor, os nossos corações. Usa, Senhor, da Tua graça, da Tua bondade, ó Deus, sobre nós, para que nós possamos aguardar esse momento, ó Deus, que teremos um encontro com o Senhor. Por isso, Deus Santo e Poderoso, nós lançamos, Senhor, sobre Ti as nossas dores, as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas doenças. Ó Deus, temos sofrido tanto, ó Deus, porque somos pequeninos, somos como meninos, Senhor, inquietos. E precisamos, Senhor, amadurecer para conhecer a Ti, Senhor, cada vez mais. Por isso, Senhor bendito e Deus Todo-Poderoso, usa da Tua bondade, Senhor, para conosco. Nos fortalece com Tua destra. Protege-nos, ó Deus, como uma galinha, Senhor, protege os seus pintinhos debaixo das Tuas asas, porque, Senhor, Tu és, ó Deus, a nossa torre forte, a nossa esperança, a nossa confiança, ó Deus, estar em Ti. E sempre, Senhor, que passamos por dificuldades, nós clamamos a Ti, porque sabemos, ó Deus, que a nossa esperança está no Senhor. Por isso, Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, nos visita nessa noite, nos abençoe. Assim, Pai, nós Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Coloque suas mãos assim em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai,
o Supremo Criador de todas as coisas, e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam: amém. Está encerrado em nome de Jesus.